Este projeto foi contemplado com o prêmio do segundo edital emergencial municipal de cultura de Xanxerê. O proponente deste projeto é o artista e escritor Renan Otovix-Beber e a produção de imagem é de Samuel de Lima e Luiz Gustavo Galvani. O ator Neri Gonçalves de Paula é o convidado especial que fará a condução desta história, com a participação de Winston Alexander Rojas Camerro, Bruno Henrique da Costa e Renan Otovix-Beber. Convidamos você a fazer um longo passeio por nossa desconhecida história. Quando falamos nossa desconhecida história, é porque de fato não são muitos os livros que têm alguma narrativa contando a história de Xanxerê, que na verdade tem 138 anos de fundação, comemorados no mês de março, dia 14 de março deste ano de 2020, Xanxerê completou 138 anos de fundação. Mas não são muitos os livros que trazem as informações de Xanxerê, né? Coronel Freitas, que também foi uma personagem da história da colônia militar, e os livros que a gente foi colocando, seja através do teatro, da fotografia, fomos descobrindo e imprimindo alguns relatos. Nem todos os livros, obviamente, trazem informações corretas, porque a gente foi buscar em documentos e em livros já consagrados da história, para ir podendo narrar um pouco da nossa epopeia literária com a história. Mas a gente vai tentar traduzir o que dizem esses livros de uma maneira simples para que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, enfim, as pessoas tomem gosto pelo conhecimento da nossa história, que é a nossa identidade. Este livro, Taipas, O Homem do Contestado, o Caboclo, é um dos mais preciosos livros escrito pelo professor doutor em História Otacílio Schiller Sobrinho. E ele vai nos guiar muito em todas as nossas conversas sobre a história. Tem mais um livro aqui, também sobre a história de Xanxerê. Eu gosto muito de uma frase que Otacílio Schiller Sobrinho tem neste seu livro Taipas. A história é a flor do tempo em movimento. Então vamos começar a nossa caminhada rumo à nossa antiga história. Com licença, professor. A história pode ser dividida em 4 partes: a pré-história, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história, a fim de facilitar o entendimento, chamaremos de História Antiga, e ela surge no momento em que o homem surge no planeta Terra. Seria lá no tempo do Homem das Cavernas, mas será que esse homem viveu nas cavernas aqui de Xanxerê? Propriamente em Xanxerê? Eu acho que sim. Foi encontrado há um tempo atrás, a poucos quilômetros daqui, na foz do rio Chapecó, ali no município de Águas de Chapecó, o sítio arqueológico mais antigo de Santa Catarina. E os utensílios examinados por pesquisadores de vários países dão conta de que os utensílios e armas e coisas datam de 11.700 anos. É o mais antigo do estado. Então, se esse homem viveu nesse sítio arqueológico, isso numa linha reta aí dá uns 70 quilômetros. E como esse homem era nômade, possivelmente tenha vindo em Xanxerê, colher pinhão, catar banana có para se alimentar, pescar nos rios daqui, que sempre tiveram muito peixe. Agora, claro que nós não temos assim uma prova concreta
de que ele realmente passou aqui por Xanxerê, esse homem pré-histórico. Porém, no ano de 1990, em Xanxerê encontrou-se um sítio arqueológico que data de 1000 anos antes de Cristo. Então esse sítio de Xanxerê, Bruno, ele tem 3020 anos. Você já ouviu falar desse sítio arqueológico? Seria o sítio do Anito Petri? Exatamente, no interior de Xanxerê, aqui entre Passo Ferraz, os Pesqueiros de Cima, Pesqueiro Amarelo, fica nesse interior aí. E este sítio, ele foi oferecido ao poder público para que se tornasse realmente um ponto de referência histórica. Os materiais foram examinados, catalogados no Museu Nacional. Porém, acabou que parou por aí a coisa e o proprietário da terra acabou plantando, virou lavoura. Então, temos um sítio arqueológico não pesquisado e não colocado assim, mapeado para o conhecimento da nossa história real. Mas esse homem das cavernas, esse homem viveu aqui e a prova é o material, os utensílios, as cerâmicas encontradas no sítio do seu Anito Petri. Resumindo a parte mais antiga da história, 11.700 anos atrás já haviam pessoas morando na nossa região oeste. E dizem os historiadores que eram índios Xocleng e Caingang. E nesse sítio aqui de Xanxerê, que pertence ao seu Anito Petri, foram encontrados fragmentos cerâmicos e utensílios que foram produzidos pelos índios Tupi-Guarani. E olha só, a ciência provando que há milhares de anos antes do tataravô, do meu tataravô nascer, já haviam pessoas morando na nossa agora cidade de Xanxerê. E sendo nômades, não moravam fixamente na cidade de Xanxerê, mas por aqui ficavam por um bom tempo. Alguns místicos e também historiadores acreditam que estes fragmentos que datam de 11.700 anos encontrados nos sítios arqueológicos das margens do rio Uruguai tenha sido também do povo Inca que teria vivido estes anos nesta nossa região oestina. Obviamente, este povo que viveu aqui nestes tempos, também a região trouxe transformações. Pequenos rios se juntaram e foram formando os rios maiores, o próprio relevo. O planeta passou por muitas transformações ao longo de tantos anos. Então, esse registro fica nos sítios arqueológicos. No mais, a gente sabe que aqui viveram. Mas já que esse homem pré-histórico desapareceu e deixou apenas seus fragmentos, vamos dar um salto para a história da Idade Média? O início da Idade Média começa no ano 395 a.C. e vai até o ano 476 d.C. Nesse tempo, o que se sabe da história é que a civilização grega é que dá o seu registro, inventando a matemática, a medicina, as cidades, a política. E os registros são dos escritores, né? São como pensadores como Sócrates, Platão, Sófocles. Aí nascem as artes, nasce o teatro. Enfim, o mundo se torna mais civilizado a partir da sociedade grega, ainda antes de Cristo, nesse período que a gente denomina de Idade Média. Pois é, através do conhecimento, o homem percebeu que o mundo é grande, muito maior do que ele poderia imaginar. Passam a se guiar pelas estrelas e descobrem vida onde acharam que não havia nada. Que ledo engano! Imaginem a cara dos espanhóis quando descobriram vida nas Américas, tanto na do Norte quanto na do Sul. Pois então, já pararam para pensar por que se chama América do Norte, América do Sul, o continente americano? Visto que foi Colombo, Cristóvão Colombo, que descobriu a América do Norte, e Pedro Álvares Cabral, que oficialmente descobriu o Brasil, então poderia ser
quem sabe Colômbia do Norte e Cabralha do Sul, né? Por que América? Eu respondo. Calma que eu respondo. Porque Americo Vespuccio, um navegador italiano, costumava viajar e anotar e desenhar e medir a quilometragem de distâncias. E ele havia passado e avistado a América do Norte. E também passou pela América do Sul e anotou que era um outro lado, que não eram caminhos que levavam para a Ásia, para as Índias, e sim, era um novo mundo, assim batizado. A Europa, o velho mundo, e o continente americano, o novo mundo que se apresentava. A partir daí, os navegadores espanhóis, portugueses, italianos saíam em massa, em frotas, com as suas naus, com suas caravelas, centenas de homens em busca de descobrir esta nova terra, este novo mundo. Pensando bem quantas vidas se perderam em busca do ouro deste novo mundo, neste continente americano. O que tudo isso tem a ver com o povoamento de Santa Catarina, com a história de Xanxerê? Tudo tem a ver. Nós vamos chegar lá rapidinho. Quer ver como? A ilha de Santa Catarina, onde hoje está a cidade de Florianópolis, ainda antes de 1500 já se tinha conhecimento da existência dela. E os navegadores, os primeiros navegadores, deram o nome de Ilha de los Perdidos, porque quem se perdia no oceano chegava na ilha de Santa Catarina. Depois, mais tarde, Gonçalo Coelho batizou de Porto dos Patos, porque havia tanto pato selvagem e as caravelas que vinham em bando da Europa paravam ali para encher os seus porões de pato. Porque imagine ficar meses, anos viajando em mares e mares só comendo peixe. Chega uma hora que a pessoa enjoa de comer peixe, né? Peixe de manhã, de tarde, à noite. Então, o pato era uma relíquia alimentar para os homens, a tripulação destas caravelas. E assim aconteceu que na Ilha de Los Perdidos, depois Porto dos Patos, em 1544, chega um navegador italiano, de sobrenome Caboto, e batiza a ilha de Santa Catarina, porque, segundo os dados e a história, ele chegou em 25 de novembro, o dia de Santa Catarina de Alexandria. E aí batizou a ilha com o nome da santa do dia. Um pouquinho depois, veio da Espanha um comandante com sua fragata, né, com sua frota de caravelas, com mais de 200 homens, 5, 6 caravelas, chamado Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Guarda bem esse nome, que nós vamos ter um registro da história de Xanxerê a partir do que ele fez. Álvar Núñez Cabeça de Vacas aportou na ilha de Santa Catarina, encheu os seus porões, as caravelas de patos, e quando foi para dar sequência da viagem com destino ao porto de Buenos Aires e de lá pegar o rio Paraná e chegar no Eldorado paraguaio e pegar todo o ouro possível das montanhas, deu uma calmaria. Sumiu o vento da ilha de Santa Catarina. Sem vento a caravela não anda. Fica ali balançando no mar, mas não vai nem para frente nem para trás. É preciso vento para navegar. Ficaram 1 mês, 2 meses, entediados. Imagina só você ficar ali, todo dia à espera do vento, e nada do vento. Porque os índios comentavam que haviam montanhas de ouro branco no Paraguai.
pois foram justamente os índios catarinenses que viviam do outro lado da ilha, no continente, onde hoje seria ali estreito, que informaram à tripulação de Álvar Núñez Cabeça de Vaca que existia um caminho que vinha para o sertão catarinense e que chegariam tranquilamente caminhando no Paraguai. A este caminho deram o nome de Peaberu. P, caminho. Peaberu, gramado, amassado. Então, um caminho que os índios faziam para chegar ao litoral catarinense. Álvar Núñez Cabeça de Vaca não teve dúvidas. Convocou uma boa parte da sua tripulação e decidiu adentrar no sertão catarinense. Deixou uma parte da tripulação dele para que seguissem viagem a Buenos Aires quando o vento voltasse a soprar nos mares de Santa Catarina. E uma grande parte da sua tripulação seguiu, orientados e conduzidos pelos índios guaranis, pelo caminho de Piabiru. Eis que chegaram na Serra Catarinense. Ali, os mouros espanhóis, porque uma boa parte desse povo que saía a viajar nas caravelas eram espanhóis mouros. Mouros são homens que vieram da Mauritânia, na África, e os africanos por muitos séculos ali invadiram a Espanha e se mesclaram com espanhóis, homens fortes, morenos. E esses mouros, quando chegaram nos campos de Lages, ficaram deslumbrados com a paisagem, com a beleza da região, mas principalmente fascinados, seduzidos com a beleza das Índias Guaranis. E ali resolveram constituir famílias. Muitos pensaram que chegaram no verdadeiro paraíso, um lugar para nunca mais sair. E ali ficaram, casaram, constituíram famílias miscigenadas. O índio Guarani, miscigenado com os mouros espanhóis, é que faz nascer a etnia, a raça cabocla. Mas seguindo um pouco à frente, este mesmo Álvar Núñez Cabeça de Vaca chega nos campos de curitibanos e resolve deixar ali uma meia dúzia de homens para criar uma espécie de adelantado, um entreposto ali, para depois não se perderem no caminho. Seguindo mais adiante, chegam em Canoinhas, criam um outro entreposto. E desta maneira foram criando pontos estratégicos, deixando algumas pessoas até chegarem ao Paraguai. O objetivo era pegar o ouro e voltar por este mesmo caminho. Mas vamos parar aqui um pouco, vamos deixar Álvar Núñez e sua tripulação toda ir pegando ouro paraguaio e vindo por este caminho que vem pelo oeste paranaense, adentra no meio oeste catarinense e chega à ilha de Santa Catarina e de lá, quiçá, vai para a Europa. Vamos parar um pouco aqui para a gente dar um salto na história, um outro salto importante na história. Desde que o Brasil foi descoberto em 1500, não paravam de chegar padres religiosos jesuítas no Brasil. Qual era o objetivo deles? Catequizar, civilizar o índio brasileiro. E em Santa Catarina não foi diferente. Muitos lugares esses jesuítas chegavam e juntavam várias tribos e iam ensinando a cultivar a terra, a criar o gado, a construir com tijolos. Tanto que a gente tem ainda as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. E lá para as bandas da Argentina tem várias. As reduções jesuíticas, que eram assim chamadas, se espalhavam pelo oeste paranaense e em Santa Catarina também.
se ela é carnívora ou se é venenosa, mas pegou a barra da minha batina e não consigo me largar de jeito nenhum. Socorro! Pelo amor de Deus, me ajudem! Calma! Socorro! Calma, irmão! Meu Deus! Calma! Ai, Calma, 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 irmão! Socorro! Calma! Calma, irmão, calma! Calma! A nossa missão cristã é andar no mato. E quase morrer de medo de onça! Cobras, irmãos Canildo! Cobras! As cobras são muito mais terríveis, muito mais tenebrosas, muito mais traiçoeiras, muito mais pecadoras! Calma! As cobras são muito mais cruéis que as onças. As onças não deixam nada no corpo. Roem até os ossos. Em frente, irmãos! O que é de Deus, bicho nenhum come. Mas aqui, nos anos de 1626, começa a acontecer algo extremamente triste. Os bandeirantes paulistas, armados com seus paus de fogo, foram destruindo, queimando as missões jesuíticas. Matavam os próprios padres que tentavam intervir, matavam os índios que tentavam se defender e escravizavam todos os que podiam. Nesse tempo, nosso querido índio brasileiro ainda era visto pela Igreja Católica Romana como um animal. Dizia que o índio não possuía alma. E neste contexto, os bandeirantes paulistas vão invadindo, matando, destruindo e escravizando. Entre 1626 até 1700 e pouco, consta nos documentos da história de que 300 mil índios foram escravizados, desde o Paraguai ao oeste paranaense e no centro de Santa Catarina. Esses índios amarrados e sob a ameaça das espingardas dos bandeirantes paulistas seguiam dias de frio, sol, no meio da mata, montanhas. Os que não resistiam e caíam fracos, adoentados, eram exterminados e jogados para serem alimento dos porcos. Estes porcos que ia também servindo de alimento para aqueles que aguentavam a caminhada. O objetivo dos bandeirantes era vendê-los como escravos para a produção nas fazendas no eixo Minas, Rio, São Paulo, na corte imperial. Enfim, foi triste, mas é importante saber que neste mesmo período em que estavam acontecendo todas essa chacina com o índio brasileiro, esse holocausto, descobriu-se um caminho passando por Xanxerê. Descobriu-se de que, a partir de curitibanos, em vez do caminho de Piapiru seguir para Canoinhas, esse caminho viria Videira, Xanxerê, Xanxerê, aos campos do Herê e dali para o Paraguai. Então, o nome de Xanxerê, pelo menos enquanto mapeamento geográfico, começa a estar conectado na história desde os anos de 1600 e pouco. O que aconteceu com estes índios? Não, nem todos foram escravizados, nem todos foram mortos, né? Muitos guerreiros fortes conseguiram fugir da garra dos bandeirantes paulistas e fugiram para cá. Fugiram para a selva impenetrável do oeste catarinense. Rios, cachoeiras, matas de pinheirais fechada. Foi aqui que o índio buscou um ponto de refúgio para escapar
dos bandeirantes, da escravidão. Narra a história que em 1790, quando houve a junção de portugueses e espanhóis que matou mais de 30 mil índios em São Miguel das Missões, muitos também conseguiram fugir aqui para o meio e para o oeste catarinense. Então o índio que veio habitar a nossa região, ele veio fugido, buscando um refúgio para escapar da morte e da escravidão. O bandeirante Jerônimo Pedroso de Barros, em 1641, segundo documentos jesuítas, tentou adentrar aqui no sertão do oeste catarinense à procura de índios para escravizar, porém não foi bem sucedido. Além dos guaranis fugidos de São Miguel das Missões, além dos caigangues, oriundos das terras paranaenses, dos campos de Lagens, não vieram somente os guaranis, vieram também os caboclos, os mouros. E as reduções jesuíticas destruídas, principalmente nos campos de Lages, fizeram com que muitos animais, bois, vacas, porcos, se perdessem na floresta. E foram criando manadas e mais manadas. E o sertão, as matas fechadas, os poucos lugares de fácil acesso no oeste catarinense possibilitaram a instalação tanto destes caboclos como destes índios e destes animais. Porém, na sequência dos anos, muitas comitivas, oriundas principalmente do Paraná, vinham para cá tentar desbravar este sertão oestino. E muitas foram dizimadas, sem nenhum sobrevivente para contar a história. E às vezes um que outro conseguia fugir e voltar, para nunca mais voltar. Ué, é óbvio. Foram estes índios caigangues que tiveram seus antepassados servidos como alimento aos porcos, que aqui estavam se defendendo de todas as formas possíveis. Esse território, do meio oeste até o oeste catarinense, que hoje a gente chama catarinense, não foi fácil, não. Ele já estava em litígio de disputa quando existiu o Tratado de Tordesilhas, que era lá em 1494. Mas mais tarde, com o descobrimento do Brasil, essa área de terra estava sendo literalmente abocanhada pelos argentinos. Os argentinos acreditavam que a real fronteira seria o rio Chapecó, aqui, bem no centro do oeste catarinense. Mas muitos ainda pensavam que a fronteira deveria ser no Rio do Peixe, em Joaçaba, naquela região ali do meio oeste. Enfim, essa área estava em muita disputa. Dom Pedro II, imperador do Brasil, resolve adiantar-se aos fatos da história e no Palácio da Bahia, em 1859, ele estando em viagem pelo Nordeste, resolveu assinar
um decreto imperial promovendo a instalação da colônia militar Chopin e da colônia militar Chapecó na vila de Xanxerê, em 1859. O imperador Dom Pedro II decretou, mas a colônia não foi instalada. Não tinha como chegar aqui. Qualquer homem branco, qualquer comitiva que ameaçasse pôr o pé aqui, era exterminada pela bravura e pela brabeza dos índios caigangues. Os guaranis sempre foram mais pacíficos, mais cultivadores da terra. Então, como foi que o exército imperial brasileiro conseguiu chegar e fundar a colônia militar? Espera aí. O decreto foi assinado em 1859. Demorou 23 anos para chegarem aqui a expedição militar comandada pelo então capitão do Exército Imperial Brasileiro, José Bernardino Borba. Quem abriu caminho para isso foi um índio caigangue, um poderoso cacique, um grande líder chamado Vitorino Condá. Agora, eu convido vocês, a partir de imagens, a partir de uma poesia épica, conhecerem a história, a vida deste índio Condá, que a gente conhece por nomes de rua, nomes de estádio, mas não sabemos de fato quem era este grande herói para os brancos e esse grande traidor para o seu próprio povo. Noite sem lua, Medo na mata, onça matreira, nem pio de coruja, o vento não sopra, o sapo não chia, em calado silêncio, nasce um curumim, destino vender valentia. Vitorino Condá, assim nominado, brioso guerreiro será, prevê sua mãe, untado de força e coragem. anuncia seu pai. Mas qual alma escura nasceu em noite medonha? Prediz a mais velha da tribo. Em noite sem lua, não se vê a longura dos campos que se estendem além. Depois das terras de Guarapuava, o jovem Condá vê. O pajé disse: Quem nasce no escuro enxerga mais longe. Condá cresceu, falando pouco, observando, matutando muito. Ele tem olhos de guara, boca de puava. Caçoavam seus parceiros. Desde Curumim não se dava a mandar. Apontava, determinava. Dizia a si mesmo: Sou lobo bravo, lobo escuta, executa. E tal Guarapuava aprendeu a caçar, pescar, lutar, liderar a matilha. quando a lua nova da vida veio, o jovem guerreiro Condá partiu. Organizou e chefiou um bando, destino Os Campos de Palmas. nos campos do Herê, conheceu Peri. Nos campos do Irani juntou-se a Nicafim. A lua cresce, o rio Goiôém enche. Da margem Condá veio o cacique Nonoai. Nunca se falaram. Sempre se odiaram. O rio separa o ódio. Luta não haverá. Matas, campos, frutas, peixes, caça, mel. Vasto é o mundo, muitas tribos e bandos errantes e fixos. Condá, livre e sem medo, galopa. É líder, é forte, furioso. Imperador sem trono, tem por coroa o cocar da bravura. Seu manto se estende de Guarapuava às margens do Goiôém, do rio Peperi ao Irani. O Brasil, em partes do sul, era pátria sem dono. Los hermanos de Misiones contestavam tratados, avançavam limites.
Então o grande imperador branco decide demarcar e defender o território. Uma expedição militar chega a Palmas. Missão: abrir uma longa estrada, ligar o Paraná com o Rio Grande do Sul. Há muitos índios bravios bravejando. A terra é nossa! Branco não entra! A lua é da noite, vela o sono e os sonhos. O sol é caigangue, tupi, guarani. Quem manda na mata é o leão baio. O pinheiro é da gralha. O rio do Dourado, da Traíra, do Jundiá, do Lambari, do Caico. O grande imperador branco precisa defender o Brasil. No entanto, o nativo entende como pátria a seiva, o solo, o sangue e o orvalho, e tudo mais que cabe na alma e nos olhos. O coração índio não tem divisa, nem limites ou tratados. Porém, o Brasil dos brasileiros vai se tornando, em partes, cada vez mais castelhano. A língua mãe se mesclando. A erva mate, o pinheiro, o cedro, a embuia, a canela, madeiras de lei, indo. O exército imperial de mãos atadas e a estrada a ser feita somente traçada. Surge uma luz na selva escura. Chamar Condá, Peri, Nicafim, Nonoai, transformá-los em soldados imperiais, dar-lhes soldos, farda e título militar. Assim foi feito e aceito. Tarefa mor: enfrentar bandos e tribos revoltos ao projeto do Império Brasileiro. Condição para receber o soldo prometido? Cortar e entregar as orelhas dos guerreiros inimigos da mãe pátria como prova cabal de extermínio do perigo. À frente, o capitão Vitorino Condá. Atrás, a comitiva para construir a estrada. O lobo bravo não perdoa. Quem o desafia encontra a morte na certa. A obra avançando na mata, o sangue manchando a terra. Tingindo a água, escurecendo a vida. Guerreiros caigangues, tupis, guaranis, lutando e morrendo numa guerra ingênua. Não sabiam que morriam para defender o que o inimigo também defendia. E a lua cheia iluminando campos, selvas, montanhas e a estrada imperial concluída. O Brasil é dos brasileiros, brancos, índios, caboclos e de quem vier. Essa parte do sul também falará a língua mãe. O tropeiro terá passagem e levará o charque à corte. A colônia militar um dia se instalará na campina de Xanxanherê. E a cobra cascavel baterá seus guizos, acompanhando o rufar dos tambores dos soldados imperiais, capitaneados por José Bernardino Bormann. Italianos, alemães, poloneses misturarão seu sangue com caboclos e índios. Caigangues, tupis, guaranis lentamente assimilarão a presença de homens de outras cores. Nossas árvores majestosas descerão quase todas o rio Uruguai para ornar palácios além mar. Os campos serão cobertos de trigo. Entretanto, a fome não se saciará. A fauna praticamente desaparecerá. As águas dos rios perderão a liberdade, e o povo que defendia a terra já defendida ficará à margem da vida. A lua minguante foi testemunha de que houve valentia, heroísmo, vitórias, mortes gloriosamente inglórias. Noite sem lua. Condá mal sabia seu império já tinha outro dono, que o tornou um herói para a pátria e traidor de seu povo. Todavia, a pátria também lhe traiu. Quando terminada a estrada, ficou sem missão e com a farda. Errante de campina em campina, com uns poucos fiéis seguidores. A farda colou-se ao corpo, tornou-se segunda pele, grudada às feridas e cicatrizes da lida. Seu soldo não mais pago, continuou cobrando. Só ganha quem atrapalha. O velho lobo não aceitava, reclamava, uivava, persistia. Quero o que é meu de direito! E venceu pelo cansaço. Ganhou o último soldo e também uma nova farda. Comprou cachaça, comemorou, bebemorou. Foi uma grande conquista, afinal não tinha sina de perdedor. Inverno, chuva, frio, um dia aqui, outro lá. Dos poucos amigos, menos ainda ficaram.
De repente sentiu-se doente. Doença de homem branco. Mais tarde a história disse ser varíola, peste que exterminava. Em delírio de febre, tremia, bebia, dançava, cantava. Sou um lobo bravo, nascido em noite sem lua, imperador de campinas e matas, guerreiro, cacique, capitão. Defendi meu Brasil amado das garras do invasor. Para defender minha pátria, matei até meus irmãos. Quem me odeia, eu entendo. Quem me traiu, eu compreendo. Sou Guará e sou Puava. Vim ao mundo no escuro e parto na solidão. Meu nome? Vitorino Condá. Na história, nebulosamente poderá ficar lembrado, com muita contradição. E do meu feito patriótico, poucos saberão. A lua escondida no céu sabe que esta nova farda continha peste. Minha desgraça. Perdi Caxenerê, minha amada. Ganhei o último soldo. Abandonei-me na cachaça. Nas noites de lua cheia, ouve-se ainda e sempre o uivar de um lobo nos picos mais altos das montanhas oestinas. Agora, lobo por estas bandas não há mais. Quem uiva? Quem uiva? Quem uiva? Quem uiva? Pois então, Vitorino Condá, este valente comandante, era líder de várias tribos da região oeste. Ele circulava de Palmas, Xanxerê, até as margens do Goiuém e Chapecó, e tinha amizade com vários outros comandantes, que também se uniram ao projeto do governo imperial para oportunizar, favorecer que o oeste catarinense de fato se tornasse um território brasileiro. Sem a presença dele, que se torna para nós, para o homem branco em si, um herói, mas para o seu povo, um traidor, porque ele não teve nem pena e nem dó. Os seus próprios irmãos caigangues que questionavam a presença do homem branco, ele matava, exterminava mesmo. E esta região sofria um litígio, com a Argentina querendo para si, o Brasil querendo para si, e Xanxerê esperando a instalação oficial da colônia militar. Sem a presença do índio Vitorino Condá, as tropas do Marechal José Bernardino Bormann, que na época não era marechal, era ainda um capitão, não conseguiriam chegar até aqui. Mas vamos voltar assim um pouquinho ali na história do Condá. Não é fato e não há como comprovar por documentos. Assim, pela poesia a gente percebe que este índio Condá nasceu em Guarapuava, Guará, lobo, Puava, bravo, e ainda jovem veio morar nos Campos de Palmas, onde entrou em contato com o exército imperial e tomou para si a missão de acalmar ou exterminar os índios revoltos. E diz a lenda que Condá, com seu bando, sob seu comando, ele saiu dos Campos de Palmas, já fazendo a sua primeira expedição ao oeste. Ele chega nas quedas de Abelardo, ou seja, nas quedas do rio Chapecó, e deslumbrado ali com a paisagem, resolveu acampar. No entardecer ele chegou ali. E os seus guerreiros saíram em busca de caça para comer e para se alimentarem. E um dos seus mais fortes guerreiros foi picado por uma cobra coral. E não resistiu ao veneno da cobra.
Eles ficaram muito tristes, mas seguiram o caminho. Quando chegaram aqui em Xanxerê, após passarem o rio Chapecózinho e apontaram nos altos do bairro Taca e viram aquela campina, aquele riacho límpido cortando a campina e muitas pedras na campina, temerosos do que tinham passado lá nas quedas do rio Chapecó, resolveram tomar cuidado antes de se instalarem, antes de acamparem em Xanxerê, e foram mexendo as pedras. Lembrando que até então Xanxerê não tinha esse nome. Foram mexendo as pedras e encontravam ninhadas de cobras que saíam debaixo das pedras. Por isso o nome Xan, o barulho do guizo da cobra cascavel. Herê, campina, campina das cascavéis. Então, na alcunha da lenda dos nomes, é essa a única explicação lendária e não fato histórico comprovado que se tem sobre o surgimento deste nome. Mas quem foi esse capitão José Bernardino Borba? Por que ele foi escolhido para vir aqui fundar a colônia militar Chapecó na vila de Xanxerê? Pois então, José Bernardino Borba, jovem soldado e tornou-se capitão do Exército Imperial Brasileiro, casou-se com a sua própria sobrinha, Maria Benedita Borba. E Borba, lá nos anos de 1860, participou da Guerra do Paraguai e comandou todo um pelotão nesta guerra. E todos os seus soldados foram contaminados pela cólera, uma doença que atacava o intestino e, se não tratada, levava à morte. Borba não abandonou os seus soldados e tornou-se o próprio enfermeiro destes soldados. Cuidou de um por um dos soldados contaminados pela cólera. E quando ele retorna após o fim da guerra para o Rio de Janeiro, o imperador Dom Pedro II, sabendo deste ato humanitário, de heroísmo dele, de cuidado com os seus comandados, resolve condecorá-lo com a maior medalha do Império, que era a Medalha do Gesto Humanitário. E a partir desse reconhecimento do imperador, o capitão e sua esposa passam a viajar por todas as cortes europeias. Visitam várias culturas, vários países, foram recebidos por reis, por rainhas. Enfim, fizeram um tour cultural por toda a Europa. No retorno ao Brasil, a Maria Benedita Borba, sua esposa e sobrinha, passou a escrever para os jornais da época. E Borba também gostava muito de escrever. Quando ele é convidado a ser o comandante da colônia militar Chapecó na vila de Xanxerê, ele começa a se preparar, tanto na parte de estrutura do que precisava para erguer e fundar a colônia e propriamente a vila, mas também na parte intelectual. Eis que, em 14 de março de 1882, ele, depois de passar pelo rio Chapecózinho, chega nos altos do bairro Taca. Avista a campina, o mesmo riacho que o Condá tinha avistado, passa por esse riacho, sobe a colina e mais ou menos no meio desta colina, um pouco para cima de nossa igreja matriz, ele fundou a colônia militar Chapecó e a vila de Xanxerê. Por ordem e decreto imperial, instalo no ano da graça de 1882, nesta vila de Xanxerê, a colônia militar de Chapecó. Esta região constitui uma área de conflitos por sua posse. Primeiro, Espanha e Portugal disputaram estas terras por causa do Tratado de Tordesilhas.
Agora, a Argentina e o Paraguai pretendem anexar estas terras em seus territórios. Mas somos brasileiros e não vamos permitir com que ninguém invada o nosso chão. Por isso eu peço a todas as famílias, imigrantes ou mestiços, que legal ou ilegalmente ocupam este chão, reúnam-se aqui. Vamos organizar esta vila, dar garantias de posse, segurança contra qualquer invasor. Esta terra pertence à coroa imperial do Brasil e, por ordem e decreto do imperador Dom Pedro II, é do Brasil. Com paz ou com guerra, defenderemos o que nos é de direito. E se for preciso, daremos nossas vidas em defesa da terra e dos que nela habitam. O sonho de José Bernardino Bormann era construir uma vila, uma cidade que fosse modelo para o Brasil inteiro e desta forma defender que o grande oeste catarinense se tornasse de fato pertencente ao território brasileiro. Ao avistar a bela campina das Cascavéis, o capitão de imediato convocou todas as famílias que viviam nos arredores do território, na sua maioria caboclos, para que se mudassem para mais perto. E no primeiro chamamento vieram cerca de 40 famílias, até porque quem aceitasse morar na vila de Xanxerê ganhava um grande lote com documentação para plantar e colher. Além do mais, o governo imperial do Brasil oferecia à família, ao pai e à mãe, o que na época seria equivalente a um salário mínimo. E quanto mais filhos a família tivesse, mais receberia, pois cada filho recebia também o equivalente a meio salário mínimo. Claro que naquele tempo isso não se chamava salário, mas um soldo, um pagamento. O objetivo do governo imperial brasileiro era povoar o oeste todo de Santa Catarina, para que o território, de fato, viesse a pertencer ao Brasil. Mas naquele tempo, naquele instante, imagino que Bormann, homem culto, chegou aqui sabendo falar a língua dos índios caigangue e guaranis e se fazendo entender também com as famílias de caboclos. Sem perdermos o curso da história, estes são oriundos da miscigenação de mouros espanhóis com os guaranis, que com certeza aqui encontraram seu refúgio. E a estas famílias, a esta pequena população, Bormann deu garantia de segurança e posse das terras que abrangiam toda a campina das Cascavéis. Após acampados, a comitiva do exército imperial de imediato instalou um engenho de serra movido a água e passou a funcionar fornecendo madeira, material para a construção das casas dos moradores e dos edifícios públicos para o funcionamento da colônia militar Chapecó na vila de Xanxerê. Em 1885, já haviam 74 casas, o edifício da direção da colônia e uma igreja nominada como Sagrado Coração de Jesus. E foi construindo vários outros edifícios para a moradia dos capitães, da sede administrativa e sua própria residência. Nesse tempo, a população de Xanxerê era de 190 habitantes. No ano seguinte, 1886, a população já era de 242 habitantes. E Bormann, sempre à frente de seu tempo, construiu 2 escolas onde provavelmente sua própria comitiva eram os primeiros professores. No mesmo espaço, durante o dia, funcionava uma escola para alfabetizar crianças e de noite para alfabetizar adultos. Vê-se nitidamente nesse homem viajado pelas cortes europeias a preocupação de que a educação, que ensinaria a ler e escrever, fosse o motivo de construir uma cidade modelo. Em 1888, Bormann criou uma escola de música e forneceu todos os instrumentos necessários. Também ordenou que praticamente ao lado da igreja fosse criado um edifício para apresentações de teatro e música para a vila de Xanxerê. Em 1891, Xanxerê tinha 688 habitantes e Bormann, com seus próprios recursos, comprou todo o material tipográfico para criar o primeiro jornal do interior de Santa Catarina. Este jornal se chamava O Chapecó, editado na vila de Xanxerê. Isto não é lenda, é fato.
Este jornal, denominado O Chapecó, editado na vila de Xanxerê, teve sua primeira edição impressa em 7 de fevereiro de 1892. Era vendido através de assinatura paga adiantadamente, sendo a assinatura semestral ao custo de R$ 45.000 e anual ao custo de R$ 65.000. Mas qual era a finalidade e como funcionava o jornal naquela época? José Bernardino Bormann era o editor, ou seja, escrevia as matérias. O jornal era como que uma voz ecoando pelo sertão oestino afora. Através dele se tinha notícias do que acontecia na Corte Imperial do Rio de Janeiro, do estado do Paraná, visto que naquele tempo a vila de Xanxerê pertencia a Palmas, e também notícias do Rio Grande do Sul, estado este que vivia em constante revolução. Mas não deixava de dar um panorama do que estava acontecendo no mundo. Através do jornal, inclusive, devedores para com a colônia eram cobrados. A exemplo de um senhor chamado Falicíssimo, que devia a quantia de R$ 200.000 para a banda da colônia. Este valor, provavelmente, foi de alguma apresentação da banda em algum evento particular, e Bormann fez a cobrança através do jornal, solicitando ao devedor que pagasse o que devia, pois o dinheiro seria distribuído à população mais pobre da vila. Visto que naquele período de 1892 havia uma epidemia da gripe influenza. Aliás, sobre esta epidemia o jornal muito falou, e Bormann sempre solicitou ao governo do Paraná e ao governo federal o envio de médico para atender as pessoas que se encontravam em camas adoentadas. Inclusive, através do jornal, ele solicita o retorno dos estudantes diurnos e também dos estudantes noturnos. Por incrível que pareça, Bormann pede aos professores que tenham mais carinho na educação dos alunos e que os tratem como se fossem seus próprios filhos, educando, mas com liberdade. Encontramos diversas matérias no jornal dando conta de cobranças tanto para a construção de casas para os moradores da colônia, quanto para a aceleração da implantação da rede de telégrafo, cujas dificuldades eram maiores devido à região ser fechada de pinheirais e que, por vezes, empreiteiros demoravam além do esperado para colocarem os postes. E Bormann tinha pressa de fazer com que a vila de Xanxerê estivesse conectada através de telégrafo com Curitiba. Encontramos centenas de cobranças que Bormann fazia através desse jornal, pedindo a aceleração na construção de estradas e verbas para a manutenção da colônia. Em alguns trechos, Bormann até desabafa dizendo que para salvaguardar a construção de algumas estradas está pagando com recursos próprios. O jornal também trazia uma coluna de variedades, sempre apresentando algum poema, a exemplo deste. Dia de festa. Festas, arcos e flâmulas, rumores vagos, confusos sons, amplo alarido de vozes e de risos, doce arruído de belas vestes de diversas cores. Se passam puro e bom quantos negrores, outros, no coração empedernido, trazem ocultos pelo rir fingido, almas de lama arrebentando em flores. Este grande se crê, julgando cheia de glórias sua vida portentosa. Ele, o verme, o réptil, o grão de areia. Porém, de quantos vingará a memória, alguns anos após a misteriosa partida desta vida transitória. Poema de Leôncio Correia. Como se vê, Xanxerê já tinha seus poetas. E interessantíssimas frases filosóficas de grandes pensadores também ganhavam espaço na coluna de variedades. Napoleão I dizia que uma cabeça sem memória era uma praça sem guarnição. Nada mais fatal à sociedade do que um juiz energúmeno. O exército e a magistratura não devem ter política. Segundo um ilustre pensador, a prostituição não é um crime, é um suplício. Homens de crenças sinceramente liberais não podem apoiar a tirania. O canhão e a religião serão eternamente os mais formidáveis poderes da sociedade.
A imprensa bem orientada leva a sociedade ao progresso e à liberdade. Dirigida, porém, por homens mal intencionados, no meio de uma sociedade que marcha para o seu aniquilamento, precipita a ruína dessa sociedade. Encontramos 6 edições deste jornal no arquivo da Biblioteca Pública de Santa Catarina, que tornam-se por si só uma consolidada prova da monumental importância que teve a vila de Xanxerê no que tange o desbravamento e povoamento de todo o oeste catarinense. E também é um testemunho da grande paixão que este monumental homem, que lidava com armas, mas com a mesma habilidade, era um literato, músico e sonhava em fazer da vila de Xanxerê um exemplo de progresso em todas as esferas. É por deveras fascinante imaginarmos que aqui nesta terra, sob este chão, em 1882, ergue-se uma cidade trincheira para salvaguardar o Brasil da invasão argentina. Mas é precioso por demais termos provas de que não era uma simples vila armada e protegida pelo exército, mas havia ali um diferencial incomum: a preocupação com a educação, com a cultura e um zeloso carinho por cada cidadão. Tomamos a licença poética de imaginarmos que dos fuzis e canhões capitaneados por José Bernardino Bormann não explodiam balas e bombas, mas sim flores que traziam o perfume que aromatizava os campos da Campina das Cascavéis, propiciando aos seus habitantes uma qualidade de vida inspirada nas cortes europeias, onde José Bernardino Bormann e sua esposa, Maria Benedita Bormann, tantas vezes visitaram. Os próprios exercícios militares eram feitos com a participação de toda a comunidade, e a banda musical tocava músicas propícias ao tema. Enfim, eram exercícios de guerra realizados de maneira teatralmente artística. O povo que viveu nesses tempos áureos da colônia eram, na sua grande maioria, caboclos e índios. E é claro, esta população foi mesclando suas etnias com os soldados que aqui vieram, e muitos para sempre aqui ficaram. Se tivéssemos a possibilidade de organizarmos um profundo estudo, com certeza encontraríamos nos tempos de hoje bisnetos e tataranetos dos nossos primeiros habitantes. Não podemos esquecer que, nesta altura, também já havia um moinho para moer os grãos de milho e produzir farinha. Não havia trigo na época, mas a polenta já era presente na mesa dos primeiros habitantes. Também havia muita plantação de cana, e segundo o jornalista Mário Xavier, Xanxerê já produzia cachaça para consumir e vender. Vejam só, Xanxerê produzia cachaça e exportava 3.245 litros de cachaça e consumia 3.513 litros de cachaça por ano. Claro que da cana também vinha o açúcar, rapadura, além de ser autossuficiente na produção de toucinho, banha, carne de porco, farinha de milho e aguardente. Incrível! A economia de Xanxerê tem 138 anos de história. Vamos tentar entender este mapa, o primeiro mapa de Xanxerê. Nós temos aqui a pontuação de 68 edificações no primeiro mapa de Xanxerê. E também nós temos os nomes de todas as famílias que aqui residiam nessa época. A vila de Xanxerê tinha os seguintes edifícios e seus principais moradores eram: primeiro, edifício da diretoria e residência do diretor da colônia, José Bernardino Bormann, e sua esposa, Maria Benedita Câmara Bormann. Segundo, depósito de material bélico. Terceiro, local para apresentações artísticas e reuniões sociais. Quarto, escola e sede da banda de música. Quinto, depósito de equipamentos, fardamento, ferramentas e materiais agrícolas. Sexto, cadeia. Sétimo, ferraria. Oitavo, igreja. Nono, residência do subdiretor. Décimo, residência do colono Cardoso. 11º, residência do tenente João Batista Xavier. 12º, tipografia onde se imprimia o jornal O Chapecó. 13º, residência do capitão Antônio Vasconcelos de Menezes. 14º, casa em que residiam os alferes Francisco de Paula Arantes, da Cavalaria, e o 2º sargento Luiz Maurício da Silveira.
15º, farmácia. 16º, residência do carpinteiro Atanasildo. 17º, moradia da velha Inácia. 18º, casa do soldado Tomé. 19º, estrebaria. 20º, residência do professor e mestre da banda de música Fortunato Bernardino Marçal. 21º, casa de barro em que o tenente João Batista Xavier, ao chegar na colônia em 1893, morou aguardando a conclusão de sua casa. 22º, hospital de sangue, construído quando as forças de Gumercindo Saraiva ameaçavam invadir a colônia durante a Revolução Federalista. 23º a 40º, residências dos soldados do destacamento militar. 41º, residência do Erasmo. 42º, residência do velho cavalheiro, capelão leigo da colônia. 43º, residência do colono Pedro Irias. 44º, armazém de secos e molhados e agência do correio. 45º, residência do praiano. 46º, loja e armarinho de Elias e Jorge. 47º, coletoria e residência do coletor Teófilo de Loyola. 48º, residência de João Cavalheiro. 49º, residência do estafeta João Barulho. 50º, engenho hidráulico de Serra. 51º, residência do colono Sebastião, encarregado do engenho. 52º, estação telegráfica. 53º, padaria do alemão Rip. 54º, coreto da banda de música. 55º, residência de Pedro Scheleder. 56º, residência de Chico Enfermeiro. 57º, residência da viúva conhecida por Perna Grossa, com moinho e manjolo, dirigido pelo seu filho Aurélio. 68º, suposta localização da bica de água potável. José Bernardino Bormann foi diretor da colônia militar Chapecó, na vila de Xanxerê, por 17 anos. De fato, ele criou uma colônia modelo, pois a colônia aqui na vila de Xanxerê teve 2 escolas, escola para formar, alfabetizar crianças, para alfabetizar adultos, o jornal, uma banda musical, um grupo de teatro, enfim, tudo aquilo que ele almejava para a colônia, ele conseguiu fazer. Depois de exonerado do seu cargo de diretor da colônia, José Bernardino Bormann foi eleito deputado do estado do Paraná e, na sequência, tornou-se vice-governador daquele estado. O que se sabe é que José Bernardino Bormann seguiu sua carreira militar e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1º de junho de 1919. Mas aqui no oeste catarinense ficaram lembranças e ficaram homenagens. A localidade, que antigamente chamava-se Passo do Carneiro, foi batizada de Passo Bormann, também uma das mais antigas escolas do oeste catarinense. Em Chapecó chama-se Marechal Bormann. Mais tarde, Bormann volta para o Rio de Janeiro, onde se aposenta, e lá estão os seus restos mortais. Quando Bormann deixa a colônia, ela fica sem um diretor-geral por um período de 4 anos, provavelmente tenha sido dirigida por um diretor interino. O que se sabe de fato na história é que em 1900, um homem chamado João José de Oliveira Freitas, um coronel Freitas, assumiu a direção da colônia. Porém, as colônias militares, neste momento, quase todas no Brasil, já haviam sido extintas e voltadas a serem comunidades normais, digamos assim. Bom, o coronel Freitas tem um belíssimo livro escrito pelo jornalista Mário Xavier, um dos seus bisnetos, e neste livro a gente encontra o mapeamento da colônia, como o nome dos principais moradores e principalmente a produção, a história da economia de Xanxerê. A colônia militar aqui na vila de Xanxerê, ela volta a ser um lugar comum, volta a ser um lugarejo comum, não mais colônia,
em 1908. E Xanxerê passa a pertencer, neste momento, à freguesia de Nossa Senhora de Palmas. Então, quem precisasse uma certidão de nascimento, casamento, qualquer outro tipo de documento, era em Palmas que precisava se dirigir. E o nome de Xanxerê passa a ser Distrito de Generosópolis, também aí em homenagem ao general, né? General Marechal, que teve todos esses importantes títulos dentro da hierarquia do exército. Ele chega na vila como capitão e depois, quando sai, já é um marechal. E nesse tempo que ele deve ter saído daqui, quando entregou a direção da colônia ao coronel Freitas, o Bormann era um general e assim passa a ter o nome Xanxerê, não mais falado como Vila de Xanxerê, mas Distrito de Generosópolis. Lembrando um pouquinho do porquê que nós tivemos toda essa trincheira de defesa do Brasil com relação à possibilidade dos argentinos invadirem e o oeste tornar-se argentino. Deu certo o plano de Dom Pedro II. Não havia uma população imensa no oeste inteiro, mas a vila de Xanxerê sustentava essa proteção da área inteira do território do oeste. Até porque esta questão de se pertencia ao Brasil ou se pertenceria à Argentina foi resolvida por um presidente americano. Como que é o nome do presidente? Stephen Grover Cleveland. O presidente Stephen Grover Cleveland. Aí a gente entende, a cidade de Clevelândia, aqui no Paraná, leva o nome de Clevelândia justamente em função do presidente Cleveland, que é o juiz que vota positivamente para que o oeste catarinense se torne em definitivo um território brasileiro. Tornado este território do oeste, do grande oeste e meio oeste catarinense brasileiro, veio uma outra luta, uma luta também muito triste. É simplesmente a Guerra do Contestado. Porque o Paraná contesta e quer que esta região do oeste e meio oeste pertença ao seu estado, que fosse paranaense quem nascesse por aqui. E Santa Catarina começou a entrar na briga, querendo que fosse aqui. E a Guerra do Contestado, ela tem muito a ver com essa divisão de terras também. Obviamente que os trabalhadores e caboclos que foram expulsos das suas terras, principalmente os trabalhadores que ajudaram a construir a estrada de ferro, ficaram sem trabalho e sem onde morar. Veio um monge falando muita coisa feia, de uma guerra que tá para acontecer. Não se apavore com esse homem não, filho. Ele pode estar falando de uma guerra, mas é um homem de paz. Essa guerra ficou lá para trás. De fato, é uma guerra muito feia, que já matou muita gente e ainda vai matar. Mas nós aqui só vamos conhecer os refugiados dessa guerra. Tenha medo não, filho. Deixa esse monge falar o que quiser. Mata todo mundo apavorado, vô. Filho, essa guerra é a Guerra do Contestado. O governo federal autorizou a construção de uma estrada de ferro que atravessou toda a região. E em 15 quilômetros de cada lado da estrada, ninguém mais pôde morar, plantar, fazer nada. As terras
ficaram pertencendo para a empresa que construiu a estrada. E mais de 8.000 pessoas ficaram sem ter onde morar de uma hora para outra. E ficaram sorta por aí. Então apareceu o primeiro monge. Esse primeiro monge, ele organizou esses caboclos, né, para lutar pelos direitos deles. Olha, a primeira parte dessa guerra foi feia. Diz que até avião foi mandado para largar bomba em cima desse povo todo. Depois apareceu um outro monge, porque o primeiro disse que tinha morrido. E depois diz que esse também desapareceu. E agora eu desconfio que esse monge que está passando por aí já seja o terceiro. Lá estavam chamando ele de José Maria. Mas aqui o povo tem chamado de João Maria. Diz que muita gente está se benzendo nas águas de São João Maria. Foi mais ou menos assim. A questão do contestado poderia ser apenas uma questão político-administrativa, resolvida com um sim ou um não do governo federal. Terminou por ser uma questão social, pois poceiros, caboclos, tarefeiros, trabalhadores braçais são os primeiros expulsos de suas terras, que passam a pertencer a uma tal de Southern Brazil Lumber and Colonization Company, que não comprou, não pagou. Mas ninguém entendeu. Esses caboclos passam a serem chamados de pelados e são expulsos de um lugar para outro. Concluída a grande estrada de ferro, os trabalhadores que a construíram, mais ou menos 8.000, são simplesmente dispensados. Para onde vão? Ora, ora, como direis, caríssimos, justíssimos senhores, direi apenas que houve um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pobres. Pois então os pelados lutaram contra os peludos. Os pelados, armados de facão, de foice, de pedaço de pau, lutaram contra as armas do exército que veio para tentar abafar esta guerra, esta revolução interna. E aí, terminado esse episódio em 1916, o grande oeste, o meio oeste catarinense, por determinação do presidente Venceslau Braz, passa a pertencer a Santa Catarina. Caso contrário, teríamos apenas metade do nosso território. Os paranaenses, frustrados por terem perdido este grande território, colocam uma placa na divisa dizendo: aqui se trabalha. Os catarinenses não deixaram por menos e colocaram uma placa do lado de cada divisa dizendo: aqui não é mais novidade. Eis que então temos uma grande área territorial no oeste catarinense, principalmente, sem nenhum município, visto que até então Xanxerê, chamado de Generosópolis, estava sob a jurisdição da comarca de Palmas. Então, o governo de Santa Catarina resolve criar o município de Chapecó. Bom, pela Lei Municipal número 02, de 31 de dezembro de 1917, foi criado o município de Chapecó, dividido em 5 distritos: Passo Borba, Xanxerê, São Domingos, Campoerê e Barracão. Vejam só, o oeste inteiro de Santa Catarina era o município de Chapecó. Mas acontece que em 1919
o então governador de Santa Catarina, Hercílio Luz, elevou Xanxerê à sede do município de Chapecó. Isso foi em 5 de novembro de 1919, segundo a Lei Estadual número 1260. Xanxerê, em 10 de março de 1923, passou a ser chamado de Rui Barbosa, e sendo restabelecido o nome em 3 de outubro de 1929. Por quê? Porque voltou novamente em 1923 a sede do município para o Paço Borman. E assim a briga continuou, a disputa continuou entre Borman ser a sede do município de Chapecó, ora Xanxerê, ora o Borman. Até que, novamente, em 1929, pela Lei Estadual número 1645, de 3 de outubro deste mesmo ano, Xanxerê foi elevada à sede do município com a instalação definitiva no dia 5 de março de 1930 e assinado pelo subprefeito Manuel de Siqueira Melo. Mas com a Revolução de 3 de outubro de 1930, foi nomeado governador de Santa Catarina Ptolomeu de Assis Brasil, e pelo mesmo foi designado para o prefeito de Chapecó o cidadão Nicásio Portela Diniz, que pelo decreto de 1º de novembro de 1930 determinou a restauração da sede do município para o Paço Borman, antiga Campina do Gregório, e Xanxerê fica com a sede da comarca. Com o falecimento deste prefeito em fevereiro de 1931, assumiu o cargo o capitão da Força Pública do Estado, João Alves Marinho, o qual, constando como anomalias, fez um relatório ao governador expondo a situação do município e sugerindo que fosse instalado sede na então povoação de Paço dos Índios, o que foi feito em 2 de maio de 1931. Assim, a sede definitiva do município de Chapecó passa a ser no Paço dos Índios, onde hoje está a cidade de Chapecó. Mas Xanxerê, nesse tempo, voltou a ser chamado de Distrito de Rui Barbosa. Foram tantas trocas de nomes. Em 1920, o estado de Santa Catarina possuía 34 municípios e o município de Chapecó tinha 11.315 habitantes, sendo 1.870 alfabetizados e 9.445 analfabetos. Lembrando que Chapecó, nesse tempo, abrangia todo o oeste catarinense. Assim a vila ia crescendo. Colonos gaúchos, na sua maioria filhos de imigrantes, começaram a procurar novas terras, pois o Rio Grande do Sul se tornava pequeno para as famílias constituídas de numerosos filhos. Diziam por lá que em Santa Catarina salame e queijo dava nas árvores. Mas o que de fato existia por aqui para ser explorado era a madeira, muita madeira. Este poema, intitulado A Voz das Coisas, interpretado na voz do lendário radialista Casemiro Roberto, dá uma ideia do que de fato era o oeste catarinense no principiar da segunda fase de seu povoamento. Nas barrancas dos rios do oeste nascem arvoredos de laranja, bergamota, lima e abacaxi, onde se enrolam jiboias e sucuris. Colher do arvoredo fruto, jogar no solo a semente. Pois a geração que há de vir, por certo, será mais contente, sabendo que a terra é farta de peixe, caça, fruta e mel, e em se plantando nela tudo dá. Tudo dá em abundância. Por isso é forte o pinheiro, mas também grande é o perigo, e o medo nos faz pequeno. Vencer onças, vencer distâncias, vencer o inimigo oculto atrás de uma ribanceira. Quem foi chimango ou maragato em plagas longe daqui? Quem é esse caboclo, bugre, mestiço, mulato? Qual é a cor da jiboia? Qual é o tom da sucuri? Que é isso que chamam índio, pintado, quase pelado,
que andam espiando a gente pelas frestas das matas daqui. Tupi, Guarani, Caigangue. De vez em quando se ouve longe um canto. Parece de um pássaro grande, mas não é. Parece lamento de gente, mas não é. Parece uivo de bicho, mas não é. É um canto que se mistura ao canto das cachoeiras. Esse canto governa todas as vozes das coisas. Sempre que ouço esse canto, sinto que não sou o primeiro dono das terras que semeei. Sinto que outros foram. Temo que outros virão tomar posse do que é meu. Sim, isso é meu. Mas parece não ser por inteiro. Ah, se eu aprendesse esse canto, faria então parte da voz das coisas e assim tudo seria inteiramente meu. Não tenho tempo para aprender esse canto. Vou arar, plantar, colher, semear e defender feito bicho toda a área de terra que minha vista alcançar. O que não é meu, será. Nessa ida e vinda de sede, às vezes a comarca, que é o fórum de uma cidade, funcionava aqui, mas a sede oficial do município era no Borman, e depois todas essas mudanças, nome que sai, nome que entra, Generosópolis, Rui Barbosa, etc., não se sabe ao certo em que momento é que Xanxerê começou a ser chamado novamente de Xanxerê. O fato é que a vila foi crescendo, e então um grupo de moradores resolveu buscar se reunir e pedir a emancipação política de Xanxerê, para que Xanxerê se tornasse um município. Isso ocorreu entre 1952 a 1953. E as pessoas se reuniam nas casas e havia toda uma comissão que preparou um documento oficial. Esse documento foi levado a Florianópolis e foi decretado, em 1953, a criação do município de Xanxerê. Inclusive, há uma foto histórica dessas pessoas que trabalharam nesse processo de emancipação, uma foto histórica na Praça 15 de Novembro, embaixo da famosa e centenária figueira. As pessoas, os cidadãos de Xanxerê, reivindicando e tendo o decreto do governo daquele tempo, determinando então que Xanxerê passava a ser município. Porém, a instalação oficial ocorreu em 1954, na data de 27 de fevereiro. A partir da emancipação política administrativa de Xanxerê, a cidade contou com uma figura memorável. Foi a chegada do fotógrafo Ivo João Zolete. Este livro, intitulado Ivo Zolete, Fotografia, História e Memória, dá conta da importância deste homem para a nossa história. Ivo Zolete, podemos assim definir: eis um homem manejando uma câmera, e quando bem operada é um fósforo aceso na escuridão, ilumina fatos e gentes, revela alegrias e dores e capta a aventura de cada um, desvendando através das imagens pequenos mistérios. Uma maneira pessoal e particular de olhar a vida. Clicando, vai desvendando a alma das coisas. Ivo Zolete é um eternizador. O trabalho incansável de Ivo Zolete vai eternizar para sempre, para todas as gerações futuras, fatos imprescindíveis da história de Xanxerê. Concordiense de nascimento, viveu em Xanxerê por mais de 60 anos. Um fotógrafo profissional que escolheu
o dia a dia de Xanxerê para transformar tudo isso em fotografias de pura beleza e arte. A foto é uma janela da realidade, captura um pedaço do mundo, mas às vezes é muito maior do que o simples retrato ali exposto. Além da beleza do instantâneo captado pelo fotógrafo, as imagens têm outra função, a memória. Um grande acervo fotográfico como o de Ivo Zolé representa uma viagem ao passado e aquilo que o tempo tenta apagar. Ivo talvez tenha sido o maior historiador de Xanxerê. Ele nos deixou um acervo de 150 mil negativos e 58 mil destes ele mesmo digitalizou. E quase todas estão catalogadas numericamente a partir de 1966. O acervo particular é de uma contribuição histórica impagável, imensurável. Ivo nos deixou há poucos anos, mas o seu trabalho eterniza a nossa memória. É um dever cívico de nós, xanxerenses, podermos colocar este acervo para ser preservado para o todo e sempre. A lente fotográfica, o olhar deste poeta da fotografia, Ivo Zolé, nos deixou registros tão incríveis como, por exemplo, um incêndio no centro da cidade que devorou vários casarões, ou então as nevascas que cobriam a cidade, ou as enchentes que transformavam o centro de Xanxerê numa verdadeira Veneza. Fora isso, ele teve a delicadeza de registrar momentos mágicos, desde um pôr do sol, desde as flores na Praça Tiradentes. Nosso eterno agradecimento a esse historiador que, sem falar, clicou e registrou em sua lente, eternizando a nossa memória, a nossa história para sempre. Este acervo precisa ser conservado. Este arquivo, este presente que este sábio poeta da fotografia nos deixa, necessita urgentemente ser preservado de uma sala especial, com a claridade, com a luz adequada, com o calor adequado, pois é o único jeito, é a única maneira que temos de agradecer por tão majestoso, tão imenso trabalho que é a prova viva de muito da nossa história pós o período de emancipação. Nossa cidade deve muito mesmo na preservação da memória. Devemos um museu ao nosso fundador, José Bernardino Bormann, e há um grande acervo da família, os jornais da colônia, enfim, precisaríamos ter um museu do fundador, o museu da fundação. São 138 anos de história. Precisamos ter um museu João Ivo Zolé, outro museu. Só o acervo de máquinas que o Ivo nos deixou, além das milhares, centenas de milhares de fotos, também merece um museu. Nós somos o primeiro povoamento do oeste catarinense e a gente precisa não só saber disso, a gente precisa salvar esta memória. As fotos que o Ivo nos deixou precisam de proteção, porque se não houver isso, logo será tudo perdido, estará tudo perdido. Então, este documentário também aqui é um apelo para que possamos salvar a memória que temos. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, pescando remanso, o
tão serenas vai levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim... ¡Pai! ¡Pare! ¡Por Cristo que me mató! ¡Vamos a descansar! Lá atrás todo mundo parou! Vamos acampar 2 dias! Dois dias! Mas só uma tropa de lesma! Vamos lá! Vamos voltar! Nós dois! E pegar comida com eles! Depois, vamos em frente! Ah? Teu compadre já está lá no fundo, ó! Lá em frente! Lá em cima! Ah? Vamos, Tony! Vamos! Andiamo, Tony! Andiamo! Vamos! 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 Que a terra nossa está pertinho! Vamos, Tony! Vamos! Vamos! Vamos, rapaz! Vamos! Xanxerê se localiza na latitude 26 graus, 52 minutos, 37 segundos, longitude 52 graus, 24 minutos, 15 segundos, a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar. Nomes que Xanxerê já teve: Colônia Militar Chapecó, na Vila de Xanxerê, Distrito de Generosópolis, pertencente à comarca da freguesia de Nossa Senhora dos Campos de Palmas, Distrito Rui Barbosa, sede do município de Chapecó, Distrito Vila de Xanxerê e município de Xanxerê. Comunidades do interior pertencentes ao município de Xanxerê: Distrito de Cambuinzal, Cascata S. Manela, Linha Voltão, Pesqueiro São Pedro, Medianeira, Linha São Luís, Pesqueiro do Meio, Pesqueiro de Cima, Vila Lima, Barro Preto, Linha Procópio, Linha Baliza, Vargem Bonita, Bom Jardim, Invernadinha, Serrinha, Vila Hacker, Bom Sucesso, Pesqueiro Zafari, Pesqueiro Calef, Santa Rosa, Arroio Grande, São Lourenço, Invernada Grande, Linha São Sebastião, Linha Santo Antônio, Linha Sufiati, Peral das Flores, Linha Costa do Irani, Linha Rodrigues e Faxinal do Irani, totalizando 31 comunidades do interior. Bairros de Xanxerê: Centro, Aparecida, Matinho, Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, La Salle, Veneza, Vila Sésamo, Primo Taca, Bortolom, Bairro dos Esportes, São Jorge, Frederico Ferronato, Castelo Branco, João Batista Tonial, Maria Winkler, João Winkler, São Romero, Sufiati, Monte Castelo, Vista Alegre, Santa Cruz, Nossa Senhora de Lourdes, Pinheiros, Jardim Tarumã, Bairro Colato, Bairro Leandro e Santos Dias, totalizando 29 bairros do município de Xanxerê. Curiosidades: Xanxerê tem 425 ruas nominadas e o último censo demográfico apontou 21.571 homens e 22.531 mulheres. População urbana, 39.123 habitantes. População rural, 4.979 habitantes. Total, 44.102 habitantes. Mas as pesquisas mais recentes constam que em 2020 Xanxerê atingiu o número de 51.000 habitantes. Área geográfica de 377.553 km². O clima da cidade é mesotérmico, tipo úmido, e a temperatura média anual é de 26 graus Celsius. Em meio aos edifícios que verticalizam a cidade, ainda restam alguns vestígios do passado.